gente iniciou as investigações já na quarta-feira à noite, já no local dos fatos. A gente já tinha algumas imagens e a gente se debruçou até no outro dia. Tá? Como vocês sabem, é um flagrante. Tá? Então, a gente procurou fazer um flagrante o mais rápido possível. O conduzido já foi para a audiência de custódia, tá? Então vocês não vão ver ele aqui. Agora o inquérito vai começar a investigação. Levantamento do suspeito, levantamento da vítima, as imagens que ficaram faltando e os relatórios, tá? Então assim, como que foi? Qual foi a dinâmica? A gente tem a dinâmica que foi um disparo que ele saiu do local. Só tem uma imagem até agora assim que a gente conseguiu montar. Então, ficha do suspeito, não tem. Ficha da vítima ainda não tem. Tá? Então, se puder evitar para a gente já não ficar naquela... O que se sabe até agora, doutor? O que se sabe é que teve uma briga anterior, uma briga não, a vítima tem transtorno e o suspeito estava jantando num posto de gasolina e o suspeito começou a quebrar os veículos que estavam ali estacionados. É isso que motivou o homicídio. Isso eu vou explicar para vocês. Essa é a dinâmica que eu vou explicar para vocês, tá? Beleza? Rapidão. Podemos começar então. Quem quiser, tá tudo pronto aí. Quem ainda não... Isso, a vítima que começou a quebrar os carros. Ô doutor, então você já pode começar falando dessa dinâmica já. Tá. A gente... Tudo pronto? Ok. Beleza. Na tarde de ontem, a Delegacia de Homicídios conseguiu realizar o flagrante. O suspeito cometeu o homicídio na noite de quarta-feira da vítima Ney Miller Pereira, morador de rua, transuente, ali no bairro Boa Esperança, na rua lateral ao FMT. O suspeito se entregou espontaneamente na DHPP, haja vista que as diligências estavam em curso e nós já tínhamos a identificação do suspeito. Nós já tínhamos o seu endereço, o veículo e o nome do suspeito naquele momento. Por isso realizamos o flagrante. Sobre a dinâmica dos fatos, momentos antes do homicídio, o suspeito estava no estacionamento de um posto de combustível com sua família, jantando, quando a vítima começou a depredar alguns veículos que ali estavam estacionados. O suspeito foi até seu veículo, verificou o dano, voltou, jantou, levou sua família para casa, procurou a guarnição da Polícia Militar no Shopping Três Américas, relatou os fatos, foi até ao posto policial do Boa Esperança, relatou os fatos. Quando estava voltando para sua residência, no caminho encontrou com o suspeito, momento em que efetuou o disparo. Essa foi a dinâmica dos fatos, resumidamente. Sobre essa arma aí, doutor, ele podia carregar, ele tinha porte? Isso, a arma é registrada em nome dele, ele tem porte de arma, concedido pela Polícia Federal, então ele poderia estar armado naquele momento. É servidor da Assembleia Legislativa, que alguém já tinha me perguntado antes, e eventualmente agora vai responder o inquérito policial por homicídio qualificado pelo motivo fútil, emboscada e traição. Doutor, eu queria que você me explicasse então. Ele jantou, levou a família para casa, saiu, foi fazer a denúncia. Quando ele terminou de fazer essas duas denúncias, ele encontrou a vítima na avenida, isso? Isso. Quando ele vai até o posto policial do bairro Boa Esperança, ele passa pelo suspeito, pela vítima, pelo Ney Miller. Ele passa pelo Ney Miller.
e vai até o posto policial. Quando ele volta, ele encontra o Ney Miller do outro lado da rua, onde ele efetua o disparo. Então fica concluído que é um crime premeditado, uma execução? Uma execução, eu não digo uma execução, mas ele pode ter premeditado. Doutor, o senhor sabe me dizer, quando ele encosta próximo à vítima, ele para o carro, ele abaixa o vidro e chama a vítima, grita, fala com a vítima? Porque o tiro pegou de frente. Ele já chega com os vidros abaixados, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Quando ele chega próximo à vítima, ele chama a vítima vem, e aí ele efetua o movimento de empunhar a arma e efetua o disparo. Doutor, ele falou alguma coisa que ele não queria matar, que ele queria dar um susto, só alguma coisa assim? Isso, no final ele se mostrou lá arrependido, não era a intenção de matar, tá? E ele queria somente tirar satisfação com a vítima, e no momento acabou efetuando o disparo. Além das câmeras, mais pessoas viram a cena, entraram como testemunha? Isso agora a gente vai levantar as testemunhas que visualizaram desde o momento do posto, tá? Onde se iniciou todo o fato, tá? Para confirmar os relatos dele. Vamos checar junto à Polícia Militar se ele esteve realmente nos dois postos, tá? Lá na frente do Shopping Três Américas, onde fica uma viatura lá, e no posto policial do Boa Esperança. Delegado, Verídica. Delegado, eles já se conheciam de alguma outra ocasião ou só se conheceram ali naquele momento mesmo da discussão, do desentendimento no posto de combustível? Não, eles não se conheciam. Não se conheciam. Ele reconheceu o Ney Miller pelas características repassadas lá no posto de combustível onde ele estava jantando. Se eles apreenderam o carro dele, tinha mesmo esses danos? Quais eram os danos? Isso, o carro foi apreendido, está aqui na delegacia também. Tá? O veículo possui alguns danos. Tá? Confere com as características do vídeo, tá? Apresentado, apreendido. Uma Land Rover preta. Tá? Então, ele apresentou o veículo, apresentou a arma, o registro da arma e o porte que ele possui para portar a arma. Tinha Qual alguém... era o Disse dano? que ele reconheceu o Ney pelas características dele, então ele não viu o Ney destruindo o carro dele? Não, ele não viu o Ney destruindo o carro, porque ele estava dentro do restaurante jantando. Ele podia ter tirado de outra pessoa. Ele conhecia esse Mas só morador de falou rua que- já? Não conhecia. Falou que ele conheceu pelas características, mas se ele não viu, como ele sabia as características dessa pessoa? No posto passaram as características. Ah, passaram Tá pra ele. no interrogatório dele, ele relata que passaram as características. Quais seriam as características? Uma pessoa magra, alta, com uma camiseta vermelha e de short. E aí ele viu nas duas oportunidades a mesma pessoa com as mesmas características. O doutor advogado dele disse que ele teria tirado porque o Ney fez menção de tirar alguma pedra, alguma coisa contra ele. Então essa versão é verídica. O Ney não teve nem tempo de, quando ele chamou, ter alguma reação. Foi imediato. Ele chamou e já atirou no Ney. É isso que a gente vai apurar agora com os demais vídeos. Como a gente apresentou apenas um vídeo ainda, quando a gente fez o flagrante, eu tinha acabado de fazer a apreensão dos vídeos coletados no CIOSP e na UFMT. Então, assim, a gente não analisou esses vídeos ainda, não deu tempo de fazer a análise, e a gente vai fazer a análise agora durante o inquérito. No vídeo que a gente apresentou no flagrante, mostra apenas a projeção do suspeito quando ele faz o disparo. Então não tem como ver se o Ney, a vítima, ele fez essa projeção que o suspeito fala no seu interrogatório que ele fez menção de entrar dentro do veículo pelo vidro aberto. Doutor, essa prisão em flagrante, ele vai passar por audiência de custódia, mas o senhor defende converter aí para preventiva? Isso, ele vai passar por audiência de custódia, agora inicia 1h da tarde, pelo cronograma do Tribunal de Justiça. Tá? Foi representado, sim, pela conversão em preventiva, já vista a gravidade do fato, tá? E tratar de crime hediondo. Doutor, só para entender sobre a situação do posto. Os funcionários disseram que o homem se aproximou e começou a apedrejar e os veículos estacionados foram vários ou somente o do suspeito? E se era uma prática comum dele, ele já era conhecido por sofrer transtornos mentais, ele já praticava isso
anteriormente na mesma região ou não? Então, essa informação do posto de combustível a gente obteve ontem durante o interrogatório. A gente não tinha essa informação do posto de combustível. Então, foi ele que relatou essa situação do posto. Então, a gente vai apurar essa situação do posto agora no inquérito policial, no curso da investigação. Tá? Então, a parte do posto, quem relatou para ele, quem informou a ele sobre os danos causados no veículo dele, quem passou as características para ele, a gente vai apurar agora durante a investigação criminal. Doutor, ele estava sozinho no carro? Tava sozinho no carro. Doutor, ele tem outra passagem para a polícia ou não? Isso a gente vai apurar agora, durante a investigação, como eu falei no início para vocês, expliquei para vocês. Agora, na investigação policial, durante o inquérito policial, a gente vai apurar tanto a qualificação do Ney, da vítima, Ney Miller, e do suspeito flagranteado. Em relação aos indiciamentos que você já disse, ele deu algum tipo de transtorno, implica em alguma... Não teve indiciamento ainda. Delegado, só para confirmar, como vocês estão com o carro do suspeito, foi comprovado que foi apedrejado? Qual foi o dano causado, exato? Então, há danos no veículo, visivelmente, tá? Uhum. Ele vai passar por perícia, tá? Aí a perícia vai me dizer quais são os danos, se confere os danos, aí com a perícia a gente vai confirmar com os danos relatados no interrogatório dele. Ele falou no depoimento... Visivelmente, o retrovisor do lado direito, tá? Tem alguns riscos na porta do lado direito do carona e o limpador de para-brisa. É mesmo constatado futuramente que houve esses danos aí, isso diminui de alguma maneira, porque não justifica, aparentemente, o crime que ele cometeu? Não justifica. O dano material não justifica a morte da vítima. Doutor, só para a gente entender aqui, então, o que o senhor entende desse crime? Quais qualificações aí pode enquadrar, pode configurar? O flagrante foi lavrado por homicídio qualificado, pelo motivo fútil, tá? E o crime de emboscada. Delegado. Nada impede de ter uma mudança durante o curso da investigação, na conclusão do inquérito policial, quando for feito o indiciamento. Doutor, ele disse no depoimento que assim, foi tomado por ódio ou alguma coisa, muita raiva, por isso que ele cometeu o crime? Não, ele falou que ele não estava com raiva. Ele estava tranquilo. Ele tinha foi um momento bebida alcoólica, alguma coisa? Não, ele não soube explicar o que passava pela cabeça dele. Ele estava tão nervoso que ele falou assim, eu não sei o que passou pela minha cabeça naquele momento. Ou já tem as identificação de quando deve terminar esse inquérito? O prazo do flagrante são 10 dias. Então, em 10 dias, o que eu conseguir relatar e apurar tem que ser apresentado à justiça. Após isso, a gente pode juntar algumas outras provas, como os laudos periciais, que às vezes demoram até 30 dias. Então, as demais provas vão sendo juntadas durante o curso da ação penal. Delegado, o suspeito estava sóbrio, estava alcoolizado? Tem essa informação? Estava sóbrio, aparentemente estava sóbrio. Ele relatou que ele tinha acabado de chegar no restaurante com a família, ele, esposa e os 3 filhos menores, e não tinha consumido bebida alcoólica. Ele não passou por exame toxicológico? Não há necessidade. Toxicológico, não. Doutor, ele explicou, geralmente quando se apresenta demora mais alguns dias, porque tem aquele mito das 48 horas, né? Por que ele apresentou tão rápido? Ele estava com alguma consciência abalada, vamos dizer assim, doutor? Ele explicou isso para o senhor? Você mostrou arrependido pelo que aconteceu? Não é um mito de 48 horas. A apresentação espontânea pode ser a qualquer momento. Pode ser logo após o fato, pode ser 48 horas, Você não fugiria do 5 dias, uma semana. O flagrante pode ser lavado a qualquer momento, desde que ele esteja em curso de diligências, que era o que a gente estava desde a noite do crime. Tá? A gente passou a madrugada inteira coletando imagens, solicitando imagens em estabelecimentos, no CIOSP, isso foi tempo. Então a gente tinha diligências em curso. Como eu falei, a gente já tinha localizado o veículo, a gente já tinha a placa do veículo, eu já tinha quem era o suspeito quando ele se apresentou. Por isso foi lavrado o flagrante. Quando ele chegou aqui, ele já sabia que ele ia ser preso. Delegado, o processo vai correr em segredo de justiça?
Porque a gente constatou que ainda não tem nada, nem sobre a audiência de custódia no PJ. Isso, foi protocolado em segredo de justiça. Tá certo. O pedido da defesa? Não. Determinação da autoridade judicial mesmo. Tá ótimo. Certo? Certinho. Podemos fazer imagem do carro? Imagem?